A aula de hoje ela vai ser bem teórica. Eu vou falar muito sobre esses conceitos introdutórios, né? Como surgiram os bancos de dados, por quê, como foi essa evolução, né? Desde o surgimento até os dias atuais. Alguns conceitos importantes sobre bancos de dados. Bom, inicialmente, a primeira pergunta, né? A pergunta mais básica de todas. O que é um banco de dados? Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real, às vezes chamado de minimundo ou de universo do discurso. Por que minimundo? Porque quando você vai resolver algum problema, você vai ter que delimitar esse problema. Você não vai resolver o problema como um todo, mas você tem que definir ali o seu minimundo. O que é que o seu sistema, o seu software, ele vai contemplar, né? Ele não vai poder contemplar tudo. Então, por isso que a gente chama de minimundo. Outra definição seria que um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente. Os bancos de dados, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente conhece vários estabelecimentos que utilizam bancos de dados, né? Como, por exemplo, o sistema bancário, uma reserva de um hotel, uma matrícula de uma disciplina, né, numa faculdade, cadastrar vídeo na locadora. Podemos pensar em sistemas de biblioteca, nos próprios dados que a gente coloca toda vez que a gente faz um cadastro em algum site, né, em algum software. Nossos dados, eles estão sendo guardados, eles estão sendo armazenados em algum lugar para ser recuperados depois, né? E esse local que estão sendo guardados esses dados é um banco de dados. Então, assim, acredito que muitos de vocês vivem fazendo cadastro no dia a dia e aí esses dados, eles estão sendo guardados sempre em um banco de dados. Então, a gente tem isso muito presente no nosso dia a dia. A diferença entre dado e informação, né? O que seria um dado e o que seria uma informação? Esses dois conceitos que a gente utiliza tanto, que a gente utiliza muitas vezes até de forma como se fossem sinônimos, mas na verdade não são, né? O dado, ele é um fato do mundo real, ele não tem significado nenhum, ele é apenas um fato. Então, por exemplo, se eu disser uma data aqui para vocês, ou então um número, vamos supor, que eu diga aqui 35. Esse dado por si só, se eu disser, por exemplo, né, 35, ele não tem significado nenhum. Ele é só um dado. A partir do momento que você diz, né, por exemplo, 35 graus, isso já passa a ser uma informação, porque ele já tem um significado, né? Ou 35 anos de idade, ou 35 centímetros, a gente já começa a colocar o significado nesse número, e aí ele passa a ser uma informação. Nos anos 50 a 60, as fitas magnéticas, cartões perfurados, leitura de dados sequencial, né? De 60 para 70, os discos rígidos, né? Aqueles enormes. A leitura não sequencial ainda, aquela leitura ainda já era a leitura mais direta. Modelo de dados hierárquico e em rede, de 70 a 80. A gente teve o modelo relacional entrou em cena, né? E aí surgiu esse conceito de relacionamento entre registros. Em 1980, o modelo entidade de relacionamento, ele surgiu para dar suporte ao modelo relacional, apesar de que com o modelo entidade de relacionamento, a gente vai poder trabalhar com qualquer modelo de dados, não necessariamente só com modelo relacional, porque o modelo entidade de relacionamento, ele é independente, né? Como ele é um modelo ainda de alto nível, esse nível ainda conceitual, ele é independente do modelo de dados. Então, a gente vai trabalhar com modelo relacional, porém, a gente poderia trabalhar com qualquer outro desenvolvendo essas modelagens do modelo entidade de relacionamento. Entre 80 e 90, surgiram os computadores pessoais, né? Teve o boom do sistema de bancos de dados, muitos sistemas, muito software, né? Então, muita necessidade de banco de dados para suprir essa carência dos softwares.
A linguagem SQL, né, se tornou padrão, e os bancos de dados comerciais surgiram aí com toda força, tá? Então, resumindo aqui, foi isso. Lembrando, né, que a gente precisa ter sempre em mente que tudo que a gente está vendo aqui se refere aos dados estruturados, tá? A gente tem que ficar atentos também aos dados não estruturados, né? Mas vamos focar aqui no que a gente precisa entender nesse primeiro momento. Pronto, a modelagem de dados, gente, vai ser a primeira etapa do processo. A primeira etapa do nosso projeto de banco de dados vai ser a modelagem, né? O que é modelar dados? A gente vai poder organizar os nossos pensamentos para que a gente possa documentar essas informações. A gente literalmente vai desenhar, né, essa solução. Então, a gente vai ter aqui um vínculo entre a necessidade do usuário e a especificação do software. Nós, através dessa modelagem, que vamos fazer esse vínculo. O modelo entidade e relacionamento, ele atende perfeitamente essa fase inicial do projeto. E também ela reduz a complexidade do projeto para o projetista. O modelo conceitual, que é o modelo de mais alto nível, né? Aqui a gente vai criar o modelo entidade e relacionamento. Nessa etapa, quando eu estou criando o modelo relacional, ou modelo entidade e relacionamento, através do nível de modelo conceitual, né? Nível conceitual, eu não vou me preocupar como os dados vão ser armazenados. Por isso que eu disse que nesse nível aí, a gente vai poder trabalhar com qualquer modelo de dados depois, no próximo nível, que é o modelo lógico. No nível lógico, a gente vai trabalhar aqui na disciplina com o modelo relacional. Esse modelo, ele representa os dados através de tabelas e colunas, né? Então, para cada elemento que eu vou guardar valor, eu vou criar uma tabela. Essa tabela vai possuir algumas colunas, né? Que são os dados dessa tabela, né? Os registros que eu vou precisar armazenar. Então, por exemplo, um registro de nascimento, né? Por exemplo, seria uma tabela, registro, e aí essas colunas seriam o número, o nome, o nome da mãe, o nome do pai, data de nascimento, as informações que eu teria que colocar nessa tabela. E cada linha seria um registro específico. Então, assim, cada pessoa seria uma linha daquela tabela, né? Cada pessoa que fosse registrada. E, por fim, no terceiro nível de abstração, a gente tem o modelo físico. Esse modelo físico é a implementação do banco de dados. Então, como é que ficaria, né, essa modelagem? Então, estou aqui hoje, tenho um problema para resolver, preciso criar um banco de dados para resolver um determinado problema de um determinado cliente. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a regra de negócio, né, e a tecnologia. Então, aqui eu vou entender qual é o problema do cliente, vou ter que conversar com ele, pegar todos os dados que eu precisar. Depois, eu vou fazer o modelo conceitual, né, através do modelo entidade e relacionamento. Depois, eu vou transformar isso no modelo lógico, né, através do modelo relacional. O modelo relacional, eu já vou estar estabelecendo quais são as tabelas que eu vou ter no meu banco de dados, quais são as colunas que cada tabela vai ter, quais são as chaves, quais são a ligação entre elas, né, que são as chaves estrangeiras, tudo isso eu vou fazer aqui no modelo lógico. E aí eu entrego para alguém implementar. E aí a pessoa vai pegar o que está aqui e vai colocar na linguagem SQL e vai fazer a implementação do banco físico. Então, né, resumindo aqui, a gente tem o modelo conceitual, o modelo lógico, o modelo físico. O modelo físico, a abstração aqui, ela é baixa, né? Então, aqui, o nível de dificuldade é um pouquinho maior. O modelo lógico, ele já aumenta um pouquinho o nível, né? Ele já sobe um pouquinho, porque aqui é baixo nível, aqui é um nível intermediário e aqui é alto nível. E aqui a gente tem o minimundo, que é o quê? Que é o problema. Então, o problema ele tem que ser delimitado. Eu não posso abranger tudo. Então, por isso que a gente chama de minimundo. A gente tem que delimitar. O que é que nós temos aqui nessa imagem? A gente tem aqui o gatinho, né? Então, olhando para ele, só para ele, para mais nada,
a gente já sabe que é um gato, né? Por causa das características aqui do objeto. Então, cada observador, ele vai ter alguns detalhes, né? Um detalhamento a mais, de acordo com a necessidade dele. Então, para essa senhorinha aqui, que está vendo o gato aqui como se fosse uma bolinha de pelo, né? Como uma coisinha fofinha, para ela não interessa a anatomia do gato. Para essa outra aqui, que é uma veterinária, né? Para ela não interessa ele aqui por fora, essas outras características, para ela não interessa. O que interessa para ela aqui é a anatomia, né? São esses detalhes que ela precisa. Então, a abstração é mais ou menos isso. Você oculta detalhes, né? Que não são, que você não precisa saber para você ter o objeto, né? Para você usar o objeto. Por exemplo, eu sei dirigir, mas eu não entendo nada de mecânica. Eu não preciso entender como é o funcionamento do carro para eu dirigir. A abstração, a ideia é justamente essa. É você poder utilizar o objeto sem conhecer os detalhes de implementação. Agora, já passando para os objetos voltados realmente para banco de dados. Então, eu tenho aqui o nível de abstração no modelo conceitual. No modelo conceitual, eu vou representar o meu problema assim, ó. A gente tem um nível conceitual, nível de abstração mais alto. Nesse nível conceitual, nós vamos criar o modelo entidade relacionamento. Então, nós vamos fazer o entendimento do nosso problema através desse desenho do modelo entidade relacionamento. E aqui a gente vai colocar as entidades, né? No caso aqui, tipo de produto e produto. Cada entidade possui seus atributos, né? Então, a gente tem aqui os atributos, código, descrição e preço. E para o tipo de produto, código e descrição. Essas duas entidades, elas possuem um relacionamento entre elas, certo? Então, aqui eu estou dizendo que um produto, ele só pode ser de um tipo, e um tipo, ele pode ter vários produtos associados a ele. Mas vocês não se preocupem não, que eu vou explicar tudo isso bem detalhadamente mais na frente. Quando eu estiver começando a explicar o modelo conceitual, eu vou explicar isso conceito por conceito. Aí aqui a gente, depois que eu criei o modelo conceitual, que eu criei toda a minha modelagem conceitual, eu vou transformar isso no modelo lógico. Esse modelo lógico, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse modelo conceitual e transformar aqui, criar as minhas tabelas. Então, para tipo de produto, eu vou criar a tabela, vou dizer aqui que vai ser criada essa tabela. Coloco os campos, né? No caso aqui, código e descrição, e código aqui é o identificador dessa entidade, ela passa para cá como chave primária. Aí eu vou criar a segunda tabela, ela está do lado N do relacionamento. Então, quando a gente está do lado N, a gente vai colocar a referência para a outra tabela. Então, produto, eu vou criar ela normalmente aqui, ó, a tabela produto, os campos dela, código, descrição e preço, certo? Código, ele está sublinhado aqui, porque aqui ele é identificador, então ele vem para cá como chave primária. Só que ele está do lado N, e eu tenho que fazer o relacionamento. De alguma forma, essas duas tabelas aqui, elas vão ter que se relacionar. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar nessa tabela a referência para essa. Entendeu? Por isso que eu coloco o código do tipo do produto. Essa referência aqui, ela sempre vai ser a chave primária dessa. Tá? E aqui ela vem como chave estrangeira. A gente tem aqui um sistema médico, né? Então, nesse sistema médico, a gente vai ter o quê? Então, o que é que a gente vê quando a gente chega no hospital, quando a gente chega num consultório? O que é que tem lá, assim, que a gente talvez seja necessário guardar valor, guardar informações? A gente tem que guardar informações de quê? De médico, os médicos, né, que atendem, os pacientes, as consultas, os exames, né? A gente tem que guardar essas informações. Então, no modelo conceitual, por exemplo, ele ainda está independente aqui do modelo de dados e do SGBD. Então, por exemplo, eu vou criar uma entidade médico
eu vou criar uma entidade paciente. O médico eu vou guardar o CRM, o nome, a especialidade, o que eu tiver que guardar de informações sobre médicos. De paciente, a mesma coisa. Eu vou guardar o código do paciente, o nome, a data de nascimento, essas coisas, né? E qual vai ser a ligação entre médico e paciente? Qual é o relacionamento? Médico, consulta, paciente. Então, eu vou guardar da consulta, o relacionamento, gente, ele também pode ter dados. Então, de uma consulta, eu posso guardar a data, a hora do atendimento, o diagnóstico do médico. Então, aqui, no modelo conceitual, a gente vai fazer isso, tá? Então, a gente vai identificar quem vão ser minhas entidades. Vão ser as coisas que a gente vai guardar valor, guardar dados. Então, a gente vai agora para o modelo lógico, né? A estrutura dos dados. Nesse caso aqui, ó, aqui a gente está independente do modelo de dados e independente do SGBD. Quando eu passo para o modelo lógico, ele é dependente do modelo de dados. Então, aqui eu tenho que dizer, eu vou trabalhar com que modelo de dados? No nosso caso, o modelo relacional. Mas eu posso trabalhar com modelo orientado a objeto, modelo objeto relacional, ou até outro modelo. Eu vou criar a tabela médico. Nesse caso aqui, o médico tem o quê? CRM e nome. Eu vou criar também, uma tabela consulta. Nessa consulta, ela vai ter o quê? Data, hora, diagnóstico, por exemplo. Peraí, eu vou fazer assim, para não ficar muito... Data, hora, diagnóstico. Eu vou criar também uma tabela paciente. Eu vou botar aqui o código e o nome só, né? Só para a gente entender, mas claro que teria as outras informações também. Então, aqui, gente, eu criei 3 tabelas soltas. Mas como é que essas 3 tabelas estão se relacionando? Não estão, né? Essas 3 tabelas aí, elas não estão se relacionando, elas estão soltas. Eu tenho informações de médico, informações de consulta, informação de paciente, mas eu não sei que médico consultou qual paciente, né? Eu não sei nem a consulta aqui, ó. Quem foi o médico que fez essa consulta? Quem foi o paciente? Eu não tenho essa informação. Então, eu tenho que ter essa forma de me relacionar aqui com as entidades. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso colocar aqui, por exemplo, o CRM do médico e o código do cliente. Por exemplo. Aí, esse campo aqui, ele vai estar fazendo a ligação com esse, e esse aqui vai estar fazendo a ligação com esse. Agora sim, se eu quiser as informações de consulta, com o nome dos médicos, do médico que fez a consulta e o nome do paciente, por exemplo, eu tenho como chegar nessa informação aqui através desse relacionamento. No modelo físico, a gente é totalmente dependente do modelo de dados e totalmente dependente do SGBD. Esse SGBD, a gente vai utilizar a linguagem SQL. E aí, qualquer outro SGBD que vocês forem utilizar futuramente, vocês com conhecimento de SQL, vocês já vão saber trabalhar com eles. O que é o SGBD, né? Como eu já falei, aqui é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O SGBD, ele vai ser um intermediário entre a minha base de dados e a aplicação. Então, eu posso ter várias aplicações aqui acessando o mesmo SGBD, e o SGBD ele vai fazer essa comunicação com o banco de dados, com a base de dados. Os objetivos do SGBD é fazer o quê? Isolar os usuários dos detalhes do banco de dados. E também prover independência de dados às aplicações. Ou seja, eu tenho só uma base de dados aqui e várias aplicações, elas conseguem acessar essa base de dados. Se eu, por exemplo, precisar trocar essa aplicação aqui, eu posso fazer isso de forma fácil, porque eu vou apenas fazer essa comunicação. Se eu tivesse que fazer esse acesso direto, talvez fosse muito mais trabalhoso para fazer esse trabalho de troca, por exemplo, e até de acesso mesmo.
Então, quais são os objetivos, né, da gente poder utilizar o SGBD? A gente ganha rapidez na manipulação e no acesso às informações. Então, vocês vão ver que os SGBDs, eles estão cada vez mais facilitando a vida, né, dos usuários. Então, isso torna o acesso rápido, a manipulação dos dados muito mais rápida. Aí, com isso, né, reduz o esforço humano, reduz a redundância e a inconsistência de informações. Por quê? Porque o próprio SGBD, ele já verifica algumas informações para a gente. A redundância e a inconsistência de informações reduz também problemas de integridade, né? Como eu falei, ele facilita o compartilhamento de dados, ele tem por ele ter um visual mais amigável, né? Mais fácil de trabalhar, né? Então, ele facilita muitas coisas. Aplicação automática de restrições de segurança, então, como eu falei, né, no caso do código e outras restrições também, ele já verifica, a gente não precisa. É bom a gente saber, né, para conferir se tiver algum problema, mas o próprio SGBD, algumas coisas ele já nem permite. Se você disser que um campo, por exemplo, ele não pode receber valores nulos, se você configurar isso direitinho na hora que você estiver criando o banco, o SGBD ele não permite que aquele campo tenha valores nulos, né? Ele já verifica algumas coisas para a gente. E ele faz o controle integrado de informações que são distribuídas fisicamente. Então, como eu mostrei, né, na imagem anterior, o arquivo físico, que é o nosso banco de dados, ele vai ser controlado através do SGBD, a gente não precisa fazer esse acesso direto. Um sistema de banco de dados, aqui está SGBD, mas seria o sistema de banco de dados, né? O que seria o sistema de banco de dados? O sistema, ele não é só o software em si. Ele é tudo que o software precisa para funcionar corretamente. Então, entram o hardware, os dados, os usuários, o software, tudo isso é um sistema de banco de dados, né? Não é o SGBD, não. Vou até corrigir esse slide, porque está errado. Um exemplo, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem 100 SGBD, tá? Esse exemplo. A gente tem aqui um sistema de fábrica, né? Que é armazenado aqui no formato de sistema de arquivos. Então, nós temos 3 sistemas. Um sistema para o setor de vendas, para o setor de produção e outro para o setor de engenharia. Então, aqui, para esse sistema de vendas, eu vou ter os arquivos de venda. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses 3 itens, teclado, monitor e mouse. No teclado, eu tenho aqui um código e o preço. Por quê? Porque aqui eu tenho um sistema de vendas, o arquivo de vendas. Para o sistema de produção, eu tenho esses mesmos 3 itens, né? Está aqui o código deles. Só que aqui eu tenho a data de produção desses itens. E aqui no sistema do setor de engenharia, eu tenho também esses mesmos 3 itens, só que aqui eu tenho uma foto, né? Então, veja que eu tenho 3 arquivos. Nesses 3 arquivos, eu tenho os mesmos produtos, né? Com algumas informações iguais, mas cada um com suas informações específicas. O que é que isso pode acontecer? Aqui a gente tem redundância de dados. Olha, eu tenho o cadastro em 3 arquivos diferentes. E aí eu posso ter alguns erros de integridade, né? E, por exemplo, se eu mudar aqui, monitor 15, em vez de botar o tracinho, eu botar o nome polegadas, né? Então, já vai ficar diferente. Aqui eu vou ter ele com a descrição e nos outros eu vou ter ele com a descrição diferente. Então, causa alguns problemas de integridade quando acontece isso. Quando você tem, por exemplo, vários registros, né, que deveriam ser um só. Então, você às vezes altera em um local e não altera em outro. E aí causa vários problemas. Como resolver isso, né? Então, a gente vem aqui e faz o quê? A gente tem o sistema de vendas, o de produção e o de engenharia. Ou seja, são os mesmos sistemas. Esses 3 sistemas vão acessar um único banco de dados. E nesse banco de dados, eu vou ter uma tabela que vai ter a descrição do produto e o código do produto, né?
e as informações específicas aqui de cada um. O preço, a foto e a data de produção. Então, é um banco de dados único, mas cada sistema, ele acessa esse banco de dados e ele vai acessar aqui a informação que ele precisa ter. Que, além do banco de dados, eu tenho aqui o SGBD fazendo esse intermédio. Aqui a gente tem um exemplo de banco de dados, né? Por exemplo, no Imposto de Renda de 2017. A Amazon, né? Também mais ou menos nessa época. Assim, só 2 exemplos, assim, macros, né? Para a gente entender que essa questão de dados, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Hoje foi só a introdução, hoje foi só a contextualização do assunto.